Judas Iscariotes, traidor, ou peça inevitável no plano divino. Durante séculos, esse nome ecoou como símbolo da perfídia, da mentira e da condenação. Judas não foi um homem qualquer. Ele foi um dos 12 escolhidos por Jesus Cristo para andar ao seu lado, testemunhar milagres, ouvir as palavras que mudariam a história da humanidade. Ainda assim, foi ele quem entregou o Filho de Deus nas mãos dos homens que o levariam à cruz. Mas será que Judas foi apenas um traidor, cego pela ambição? Ou seria possível que ele fosse também um instrumento necessário para que a profecia da redenção se cumprisse? A verdade sobre sua história não é apenas sombria, é também perturbadora. No coração da Galileia, em meio aos camponeses, pescadores e cobradores de impostos, Judas surge como figura enigmática. O sobrenome Iscariotes provavelmente se refere à sua origem, da cidade de Queriote, na Judéia. Isso o distinguia dos demais discípulos, quase todos galileus. Era diferente desde o princípio, um homem mais instruído, talvez mais ambicioso, com um olhar fixo não apenas no céu, mas também nas moedas que tilintavam nos bolsos dos homens. Jesus o escolheu, assim como Pedro, João e Tiago. Judas foi chamado para seguir o Mestre. Testemunhou o impossível acontecer diante de seus olhos, cegos enxergando, paralíticos levantando-se, mortos voltando à vida. Ele viu a multiplicação dos pães, ouviu o sermão da montanha, esteve ali quando a tempestade obedeceu à voz do Nazareno. E ainda assim, dentro dele algo crescia em silêncio, uma sombra. Dizem que Judas era o tesoureiro do grupo, aquele que carregava a bolsa com o dinheiro dos discípulos. Talvez por isso tenha se deixado dominar pelo apego ao ouro, pelo desejo de ganhos. O Evangelho de João chega a acusá-lo de roubar da bolsa comum. Mas será que era apenas ganância? Ou havia algo mais? Alguns estudiosos defendem que Judas, decepcionado com a falta de ação política de Jesus, tentou forçar os acontecimentos, que ao entregá-lo, esperava ver o Mestre reagir com poder, assumir o trono de Israel e libertar a nação do jugo romano. Se isso for verdade, então Judas não queria apenas trair, queria acelerar o reino de Deus à sua maneira. Mas no fim restou a marca da traição, uma marca que nunca mais se apagaria. Antes de chegarmos ao beijo fatídico no Getsêmani, precisamos entender: Judas não caiu de repente. Sua queda foi lenta, como um veneno espalhando-se pelo sangue. Um processo de escolhas pequenas que o levaram passo a passo até o ponto em que a noite tomou conta de sua alma. E é nesse ponto que a sua história começa a se transformar na mais trágica de todas as narrativas entre os discípulos do Cristo. Judas caminhava ao lado de Jesus, mas o coração já se afastava. Entre as palavras do Mestre, tão cheias de espiritualidade, e as ambições humanas que carregava, ele começou a viver em conflito. Quando Maria de Betânia quebrou o vaso de alabastro com perfume caríssimo para ungir os pés de Jesus, Judas protestou. Reclamou que o perfume poderia ser vendido e o valor entregue aos pobres. Mas o Evangelho de João revela a verdade. Judas não se importava com os necessitados, e sim com a bolsa que carregava. O dinheiro estava se tornando seu verdadeiro senhor. Essa foi a primeira fagulha visível. O desapontamento com Jesus crescia. Judas queria um Messias que libertasse Israel com espada, que assumisse o poder diante das multidões. Mas Cristo falava em servir, em morrer, em carregar uma cruz. Para Judas,
Essa mensagem parecia loucura, e foi nesse terreno fértil de frustração que Satanás encontrou espaço. Os evangelhos são claros. O inimigo entrou em Judas. E quando o coração humano abre brechas, as trevas não hesitam em ocupar o vazio. Então veio a decisão que mudaria tudo. Judas procurou os líderes religiosos. Os sacerdotes já tramavam a morte de Jesus, mas temiam o povo. A chegada de Judas foi a oportunidade perfeita. Ele ofereceu o mestre em troca de 30 moedas de prata, o valor de um escravo comum. O preço da vida de Jesus Cristo. É nesse ponto que o destino de Judas se sela. Não há mais retorno. Ainda assim, ele continua andando com o grupo, sentando-se à mesa da última ceia. Quando Jesus anuncia que um deles o trairia, os discípulos se espantam. Cada um pergunta: por acaso sou eu, Senhor? E quando chega a vez de Judas, Jesus olha em seus olhos. O traidor recebe um pedaço de pão molhado, sinal de honra no Oriente. Mas João relata: depois disso, Satanás entrou de vez em Judas, e Jesus lhe disse: o que você tem que fazer, faça depressa. Naquele instante, Judas se levanta, e a noite cai sobre ele, literal e espiritualmente. Mas antes de prosseguirmos, se você chegou até aqui, eu quero pedir um favor. Esse canal só existe porque você está assistindo, refletindo e caminhando conosco nessas histórias ocultas da Bíblia. Então deixe o seu like agora e se inscreva no Versos Ocultos. Assim você nos ajuda a continuar trazendo narrativas profundas, sombrias e reveladoras como esta. Voltando à cena. Judas sai e os discípulos não entendem. Acham que ele foi comprar algo para a festa ou dar dinheiro aos pobres. Não compreendem que naquele momento o destino da cruz já estava selado. Na escuridão do jardim, Judas retorna acompanhado de soldados, guardas do templo e servos dos sacerdotes. Ele carrega tochas, espadas e armas, e ao se aproximar de Jesus dá o sinal combinado. Um beijo. O beijo da traição. Um gesto que simbolizava a amizade, usado como máscara para a entrega mais vil da história. O som das espadas ecoa no jardim. O beijo de Judas arde mais do que qualquer lâmina. Jesus olha para ele e diz: amigo, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Uma frase que ecoa até hoje como condenação e lamento. Os soldados prendem Jesus. Pedro, tomado pela fúria, saca uma espada e corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Mas o mestre o repreende, cura o ferido e se entrega. Ele não veio para resistir, veio para cumprir, e Judas ao lado assiste. Talvez esperasse que Jesus reagisse, que chamasse legiões de anjos, que dominasse seus inimigos. Mas não. O Nazareno se entrega pacífico, silencioso como cordeiro levado ao matadouro. A partir daí, a escuridão toma conta do coração de Judas. As moedas de prata já não brilham como antes. O peso da culpa começa a esmagar sua alma. Ele percebe que traiu sangue inocente. Os sacerdotes não se importam. Quando Judas tenta devolver as moedas, eles respondem friamente: o que temos nós com isso? Isso é problema seu. O traidor lança as moedas no templo e sai. Sua mente está em ruínas, consumida pelo desespero. Mateus relata que Judas, incapaz de suportar o peso, se enforcou. Atos dos Apóstolos descreve a cena de forma ainda mais trágica. Caindo de cabeça, seu corpo se abriu e suas entranhas se derramaram.
Aquele que caminhou ao lado da vida termina em morte violenta. E as moedas foram usadas para comprar o campo do oleiro, chamado Campo de Sangue, uma terra marcada para sempre pela memória do traidor. A história de Judas é uma das mais trágicas da Bíblia, porque mostra como alguém pode estar tão perto da luz e ainda assim escolher as trevas. Ele ouviu as palavras de Cristo, viu os milagres, caminhou lado a lado com a verdade encarnada, mas mesmo assim preferiu o ouro, preferiu seu próprio plano, preferiu o caminho da traição. Judas é lembrado não apenas como um homem, mas como um símbolo. Símbolo de ambição desmedida, símbolo da queda, símbolo da condenação eterna. E, no entanto, sua figura continua a provocar perguntas. Será que Judas tinha escolha? Ou tudo já estava escrito? E ele foi apenas a peça inevitável no tabuleiro divino? Essas perguntas ecoam nos corredores da história, deixando no ar o mistério que nunca terá resposta definitiva. O traidor se perde, mas a obra de Cristo continua, e é na cruz onde Judas não esteve que a maior vitória se cumpre. A sombra de Judas permanece até hoje. Em sermões, em livros, em músicas e em pinturas, ele é retratado como o arquétipo da traição. Sua história é repetida para alertar, para assustar, para mostrar o abismo em que um coração humano pode cair. Mas, ao mesmo tempo, Judas nos força a olhar para dentro. Quantas vezes não escolhemos moedas em vez da verdade? Quantas vezes trocamos a fé por conveniências passageiras, sacrificando princípios por vantagens pequenas? Talvez Judas não esteja tão distante de nós como gostaríamos de acreditar. Os evangelhos não oferecem uma palavra final sobre sua alma. O que sabemos é que ele partiu deste mundo em desespero e que Jesus, no momento em que foi beijado, ainda o chamou de amigo, um último lampejo de misericórdia, mesmo diante da traição. Esse detalhe nos lembra que o amor de Cristo ultrapassa os limites da compreensão. Judas rejeitou esse amor, mas ele ainda foi oferecido até o último instante. E agora, resta para nós a reflexão. O que fazemos com a presença de Cristo em nossas vidas? Estamos mais próximos de Pedro, que negou, mas se arrependeu, ou de Judas, que traiu e se desesperou? Essa é a tragédia da história de Iscariotes, um homem que poderia ter se tornado testemunha eterna da graça, mas preferiu o peso da culpa e o silêncio da morte. Se você chegou até aqui, quero te pedir algo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre Judas. Você acredita que ele foi apenas um traidor ou que fez parte de um plano inevitável? Sua participação é o que mantém vivo o Versos Ocultos e queremos ouvir a sua voz nessa reflexão. A vida de Judas é uma ferida aberta na narrativa cristã, um aviso sombrio de que a proximidade com o sagrado não garante a fidelidade. O coração humano é terreno instável e pode ser conquistado pelas trevas se não estiver ancorado em Deus. E assim, encerramos essa história com um dilema. Judas foi condenado pela sua escolha, mas sua memória permanece como espelho para cada geração. O espelho de nossas próprias escolhas. No próximo vídeo, exploraremos a figura do apóstolo João, o discípulo amado, aquele que sobreviveu ao óleo fervente, testemunhando milagres de sobrevivência e fé inabalável. Se Judas representa a queda, João será a face da perseverança. Duas histórias que juntas revelam o abismo e a luz. E você? Está pronto para conhecer o outro lado?
Obrigado por assistir esta história até o final. Veja também estes vídeos do canal que estão aparecendo na sua tela. Fiquem com Deus e uma semana abençoada a todos.